Gente, vamos falar do Palmeiras agora? Voltar a falar de futebol? Palmeiras e Galo, hein? Amanhã, 9h30 da noite, Arena MRV. Esse jogo tem transmissão Globo e Premier. Vocês acompanham, então, essa partida. É um jogo, né, que pro Palmeiras tem que ir com tudo aí para ainda tentar buscar esse título brasileiro, mas pro Galo também vale muito, gente. O Galo escapou do rebaixamento ainda não, tem 45 pontos e não quer chegar na última rodada como foi no ano passado, lutando para não cair. Segundo ano seguido, depois de chegar em finais, né, em Copas, seria uma coisa terrível. PVC, e esse Palmeiras e Galo, hein? Como é que o Palmeiras, como é que tem que encarar, né? Tem que encarar com foco total, mas é possível depois de um baque que tomou na Libertadores, como é que chega o Palmeiras para esse jogo? O Palmeiras tem que fazer a parte dele. Não vai ganhar o campeonato? Tudo indica que não vai ganhar o campeonato, mas tem que fazer a parte dele. O que era no ano passado? Eu estou vendo as pessoas comparando a campanha desse ano com a campanha do Botafogo de 2023 e, na minha opinião, com todo respeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Botafogo perdeu 14 pontos de vantagem para o segundo colocado. O que é parecido com o Botafogo de 23 é o Palmeiras de 2009, que deixou o Flamengo tirar 13 pontos de desvantagem. No ano passado, o Palmeiras tirou da 32ª para a 34ª, quinta rodada, o Palmeiras tirou de 6 pontos para 0. Empatou com o Botafogo, estava 6 pontos atrás, ficou 0 ponto na 35ª rodada, na liderança pelo saldo de gols com o mesmo número de vitórias. E aí perdeu do Botafogo. E aí tinha que ganhar na última rodada do Fluminense e torcer para o Botafogo perder para o São Paulo. Houve um momento em que o São Paulo empatava com o Botafogo no Rio e o Palmeiras estava perdendo no Fluminense. Então o que aconteceu no ano passado? O Palmeiras não fez a parte dele. Neste ano também, se nos últimos 15 pontos o Palmeiras perdeu 13, é porque o Palmeiras não fez a parte dele. Se o Palmeiras tivesse vencido o Santos, que estava na zona de rebaixamento, e se tivesse vencido o Vitória em casa, com 4 pontos, ele estaria 1 ponto abaixo do Flamengo e estaria na briga para ser campeão brasileiro. Então, nesse momento, você vai olhar para trás e dizer assim, putz, grilo, mas assim, perdeu a chance mesmo, hein? Ou você vai dizer, tem que fazer minha parte. O que o Palmeiras não está fazendo é a parte dele. O que o Palmeiras tem que fazer amanhã? E o Atlético também tem. Cada um tem que fazer a sua parte. E o Palmeiras não está fazendo a parte dele. O Atlético até fez nas últimas rodadas. Mussetti, para fazer a própria parte, o Palmeiras passa pelo resgate do futebol, né? Porque os resultados começaram a ir mal agora neste fim, porque o futebol caiu muito também. Então tem isso, né? Tem que olhar para o campo. Olha aí a sequência de jogos do Palmeiras. 6 jogos sem vencer. Então aí, ó, tudo envolvendo o Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores. Então, perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, empatou com o Vitória e com o Fluminense, foi derrotado pelo Grêmio e a decisão na final da Libertadores, né? 1-0 para o Flamengo. Então, os resultados acompanham o desempenho. E o Abel precisa trabalhar, né, sem tempo, com muita rapidez, depois que voltou, para tentar pegar isso de volta. Pois é, Lu, o Palmeiras, para mim, não faz um grande jogo desde a classificação contra a LDU. Mesmo na vitória sobre o Santos no Allianz Parque, sofreu muito contra um Santos sem Neymar, cheio de problemas na época. O Santos vai melhorar um pouquinho depois daquele jogo. Teve bola do Gustavo Gomes em cima da linha quando estava 0-0. Fez o resultado, mas não jogou bem em termos de desempenho. E depois vem aí essa longa sequência sem vencer e sem jogar bem. Não é aquele caso que a bola não entra, pô, que azar, tá batendo na trave. Não, o Palmeiras não tá jogando nada, tá mal. Tem que juntar os cacos. Existe uma diferença grande entre as ressacas do Palmeiras e do Flamengo. A ressaca do Flamengo é aquela ressaca depois de uma noite divertida, que você quer mais, talvez, no dia seguinte. A do Palmeiras é aquela ressaca depois de uma noite que você fez besteira, sabe? Aquela ressaca moral. Então é difícil tirar, mas tem que saber tirar. Eu não espero desempenho contra o Galo, eu espero um jogo competitivo, porque o Atlético Mineiro também tá cheio de problemas. O Palmeiras pode vencer o Galo, talvez até deva vencer o Galo pelo contexto, mas vai ser muito difícil extrair um bom desempenho agora. Eu acho que é fazer os pontos necessários, talvez estar na briga na última rodada, e aí sim ganhar uma nova energia, mas pensar mais para o ano que vem mesmo. E aí, dá para juntar esses cacos ou tá complicado? Já foi, né? Não dá para sonhar com... Agora é 2026. Agora é 2026. O Palmeiras não fez um 2025 maravilhoso. Apesar de ter chegado na final da Libertadores, o Palmeiras jogou 4 decisões, né? 2 decisões, 4 jogos com o Corinthians, e o Palmeiras sequer ameaçou o Corinthians, que é um time que vive uma turbulência terrível, né? O Palmeiras fez grandes jogos esse ano? Claro que fez alguns, mas olha essa sequência aí, é um horror. Não ganhou do Vitória em casa, não ganhou do Fluminense em casa, né? Trazendo para o Corinthians de novo. O Corinthians ganhou do Fluminense no Maracanã, um time que não tem o investimento do Palmeiras e passa pela essa turbulência que eu falei. Então o Palmeiras tropeçou demais, não fez um grande ano, né? E o auge do Palmeiras foi aquela virada, né? Para chegar na final da Libertadores contra a LDU, porque senão a gente ia estar hoje aqui dizendo que o ano do Palmeiras foi um fracasso. Teve aquele período, né, que o time foi muito bem, que as coisas encaixaram, o Vitor Roque estava muito bem, o Lopes também, algumas goleadas, mas não foi uma sequência regular, né? Mas o PVC, ele disse algo que é verdade. Tudo isso por conta de uma reformulação também. Sim. Eu acho que o Palmeiras, com os reforços, né?
que ele vai fazer na próxima temporada. O Palmeiras é atuante no mercado da bola. Eu não sei como é que está o Paulinho, né? Se fica ainda algum receio em relação se o Paulinho vai voltar a jogar em alto rendimento, mas é um baita reforço também o Paulinho, né? Todo mundo queria o Paulinho no time, né? Fez grandes partidas pelo Atlético Mineiro. Mas esse ano acabou, viu, Luísa? O Palmeiras esquece, não vai ser campeão brasileiro e até na última rodada não vai levar esse jogo para a última rodada, não. O título, aliás, né? Pois é, e PVC, quero te ouvir e junto com isso, né, qual que é a avaliação desse momento? Será que é um ano de transição por parte do Palmeiras? O Abel fez esse discurso e eu concordo com o discurso. Eu não concordo que seja só isso, mas é parte disso. Eu fico à vontade de dizer isso porque eu escrevi, no dia que o Palmeiras empatou com o Botafogo, eu escrevi: acabou a terceira academia, tem que nascer um time novo. E é o que está acontecendo. E aí você vai dizer, foi o que eu disse ontem também, vai fazer uma reflexão. Qual é a reflexão? A reflexão é: manda todo mundo embora? Bom, informação, não é isso que o Palmeiras vai fazer. Reflexão: o Abel tem que ser mandado embora? Pode ser, uma parte da torcida pode achar isso. Não é isso que o Palmeiras vai fazer. Reflexão versus informação. O Palmeiras já refletiu sobre isso, não é isso que vai fazer. Vai mandar o Anderson Barros embora? Não é isso que vai fazer. Então o Palmeiras não vai refletir sobre nada e vai achar que tudo que deu errado é absolutamente casual? Também não é isso que está acontecendo. Então tem reflexões. A transição é uma parte da história. E ela é uma parte da história. Acabou a terceira academia. Acabou aquele time de terceira academia. O time que jogou a final da Libertadores tinha 3 titulares de 22, né, que eram o Gustavo Gomes, o Piquerez e o Veiga, que nem titular é mais. Então, aquele time acabou. Já nasceu um outro. O Abel é suficiente para apontar o dele e dizer: vou trazer este craque, este craque, este craque? Talvez não seja. Então, é provável que não seja. Porque muitas vezes já se discutiu contratações equivocadas do Abel. Inclusive falar com o Lopes. E em setembro, olha lá, o Abel falou que era bom e é mesmo. E depois de novembro, não saiu para nada. Tudo tem meio termo. Eu já acho, o PVC, Luísa, Lucas, meus amigos e amigas com a gente, que aquela pergunta que você me fez, né, do Flamengo destoar no ano que vem em relação ao Palmeiras, passa pelo Abel. Para mim, se o Abel não permanecer no Palmeiras, o Flamengo, essa pergunta que você fez, eu já começo a mudar de ideia. Porque, para mim, o Abel continuando, o Palmeiras tem chances ainda de continuar brigando. Eu acho que ele conhece bem o elenco, conhece o Palmeiras, é um grande treinador. Concordo com o PVC em relação às contratações. O Felipe Anderson, por exemplo, né, o Lucas sabe, a gente viu o Felipe Anderson nascer lá na Vila Belmiro. Quando o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, né, pelos valores, enfim, eu olhei e falei: o pessoal não vê futebol. Porque o Felipe Anderson é exatamente isso daí, ele não vai evoluir. Não adianta ficar esperando o Felipe Anderson evoluir, porque o futebol dele é esse, ele se esconde, é moroso. O Muricy, quando ele era bem jovem, foi lançado, o Muricy passava mal com o Felipe Anderson no Santos. Então, assim, o Palmeiras contratou errado, bastante. Mas o Abel, né, tecnicamente, taticamente, ele ajuda o Palmeiras, faz a diferença e conhece. Então, acho que ele tem que continuar. Entre as escolhas do Abel que estão sendo questionadas, né, uma delas foi o fato dele desistir, entre aspas, do Campeonato Brasileiro. Dá até para colocar assim, né, quando ele tira ali os titulares e coloca para treinar antes do jogo contra o Flamengo. E aí, Mussetti, tem uma pergunta aqui do nosso amigo W. Rocha, e ele pergunta: Luísa, por que o Abel desistiu do Brasileirão na 36ª rodada sem autorização da Leila? Eu ouvi uma entrevista da Leila em que ela falou para os colegas do Sport TV que ela falou que apoiava o Abel e que chegava uma hora que você tinha que fazer uma escolha. E a escolha tinha sido a final. Não deu certo, né, porque eu perdi o título. Aquela decisão vai ser questionada agora, Mussetti? Ou já foi? Não? Não deveria ser-lo, mas vai. Se o Palmeiras é campeão contra o Flamengo, iam falar da ótima estratégia que o Abel fez, porque a Libertadores valia mais que o Campeonato Brasileiro agora. Como perdeu, vão questionar. E é aquilo, não me parece que a Leila tenha dado qualquer entrevista contra essa estratégia. E convenhamos, o Abel precisa de autorização da presidente para contratar alguém. Escolher o time é uma decisão técnica da comissão técnica. Isso precisa ocorrer com qualquer treinador. Imagina com o Abel, que está lá há tanto tempo e tem uma relação tão boa com a presidência. Eu acho que vão questionar porque o Palmeiras perdeu. E é sempre assim como estão questionando o Flaco agora. Então é tudo baseado em resultado para todos os clubes. Com o Flamengo e Palmeiras, que o sarrafo é mais alto, isso ainda fica mais difícil de gerir. Isso aí, ó, tá de olho nas mensagens aqui. Quem mandou aqui? O Joeber. Deixa o homem trabalhar. Acho que ele tá falando do Abel. Posso fazer uma pergunta? Claro. Nos últimos 5 jogos, qual foi o melhor desempenho do Palmeiras? 5? Grêmio. Primeiro tempo contra o Grêmio. Exatamente, com as reservas em campo, né? Em que Primeiro toma um gol no finalzinho, faz o gol porque, e toma no finalzinho do primeiro tempo. Parece o seguinte, o Abel, e é discutível mesmo, já ouvi gente discutindo dentro do Palmeiras, por que ele abandonou o brasileiro, porque de fato quando você fala o que ele falou, pode ter um efeito duplo. Ele provavelmente queria motivar o time que ia jogar em Porto Alegre, e por outro lado pode ter desmotivado os titulares, ou o contrário. Mas ele não colocou o time para jogar mal contra o Grêmio. Ele falou: vou botar o time aqui que vai perder pro Grêmio.
Tanto que ele virou o primeiro tempo empatando com o Grêmio, que tomou um gol de lateral na última bola do primeiro tempo. A melhor atuação do Palmeiras nos últimos 5 jogos, dos 15 pontos que ganhou 2, tirando o Flamengo na Libertadores, são 5 jogos do Brasileiro, foi contra o Grêmio no primeiro tempo, com o time reserva. Foi bem no segundo tempo contra o Santos, com o time reserva também, com os desfalques. O que tem mostrado, né, o que mostra é sobre esse momento do Palmeiras, né? Que os reservas estão melhores, então tem algo errado aí com o time titular. Mas a confiança da Leila e do Abel continuou em alta, porque ontem a Conmebol divulgou, né, o material do presidente Alejandro Domingos, Domingos conversando com a Leila e também com o Abel. E a Leila vira para ele e fala: ano que vem estaremos aqui, na final da Libertadores. E para o Abel, ele exalta lá o Abel, e o Abel falou assim: se me deixarem, faço mais. Ou seja, estão confiantes de que podem chegar à decisão no ano que vem de novo. O que vocês imaginam para o Palmeiras no ano que vem? E PVC, até para você, né? Em termos de investimento, já fez contratações desse ano de jogadores até jovens, né? Ainda com físico em dia, pensando em longo prazo, como foi o caso do Paulinho. Sabia que o Paulinho não estava 100% fisicamente e que ele poderia ser aproveitado ao longo de anos aí. É um Palmeiras que vai manter muito esse time para o ano que vem ou deve repensar peças e fazer contratações grandes, talvez? Ainda vai ter alguma reflexão a partir do apito final do último jogo. Mas, em princípio, para contratar alguém, tem que sair alguém. Então, por exemplo, se tiver proposta de 30 milhões de euros pelo Vitor Roque, vende? Não, não vende. E se for pelo Flaco? Vende. Só que eles têm que ir atrás de um jogador que substitua o Flaco. Se chegar à conclusão de que o Aníbal não vai voltar para o nível que ele mostrou na chegada, então vai precisar de um volante. Para trazer um volante primeiro time, vai ter que negociar alguém. Agora, essa é uma outra curiosidade dessa temporada do Palmeiras, a primeira sem títulos desde 2019. Ó, como eu estava lembrando ontem, não é inédito passar a temporada sem título. Como o Flamengo de 23, como o São Paulo de 2003, 4, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25. Ou como o Palmeiras de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2019 e 2025. Não é novidade. Isso acontece com todos os clubes. O Fluminense não ganhou título nenhum esse ano. O Botafogo não ganhou título nenhum esse ano. Então, assim, isso acontece. O Palmeiras, por enquanto, tudo indica, não vai ganhar título nenhum nesse ano. Bom, com tudo isso, para você montar o time do ano que vem, para contratar alguém, vai ter que sair alguém. Então, essa conta não vai ser simplesinha. Vai ter que ter uma oportunidade de venda para uma oportunidade de compra. Isso aí, ó, já estamos fazendo planejamento aqui para a próxima temporada. A gente, na verdade, já está imaginando o planejamento para a próxima temporada com informação muito análise.